É sempre bom rever antigos amigos, né? Ou antigos alunos, né? Que se tornam conhecidos antigos, né? Chegar aqui e ver o Mariqueda, ver o Rafael. É sempre bom ver caras amigáveis, né? Então, eu queria agradecer a BASF pelo convite. Não é a primeira vez que eu estou no treinamento da BASF e também não é nem a primeira vez nesse local. Bom, isso é um bom sinal, né? Se você está voltando é porque... deixa eu me apresentar. Meu nome é Rubem, eu trabalho lá na Universidade Estadual de Maringá, sou paranaense, pé roxo, nasci em Apucarana, fui criado na roça até uma certa idade e depois resolvi fazer agronomia. Para manter o conceito de roça, eu fui para Viçosa. Lugar bom, mas é roça, concorda? É roça, roça, roça. Né? Lanches Lu, exatamente. Né? Vamos parar aí que... Mas assim, minha carreira acadêmica foi feita em Viçosa. Eu estudei graduação lá, fiz mestrado, daí fui trabalhar em Maringá e ainda voltei lá para fazer os créditos de doutorado em Maringá, em Viçosa. Né? Então eu tenho uma ligação muito forte com Minas. A maioria dos meus colegas do departamento, depois de 25 anos de UEM, acham que eu sou mineiro. Né? Mas é porque eu falo pouco, não sou de dar murro em ponto de faca. Né? Isso eu aprendi no meu estágio em Minas. Então eu tenho um agradecimento grande para Viçosa também. E nesses 25 anos de UEM, eu trabalhei sempre especificamente na área de plantas daninhas. Por força da pressão do mercado, nos últimos 10 anos, maior parte do nosso trabalho de pesquisa, de desenvolvimento, tem sido, de alguma forma, relacionado com resistência. Então, assim, a minha formação é em plantas daninhas e trabalho bastante com resistência. Obviamente que, pelo local onde eu estou inserido, o ambiente que eu vivo é o ambiente de produção de grãos, não é o ambiente de produção de floresta. Mas vocês vão ver que a parte conceitual se aplica a qualquer espécie cultivada. Então, é possível a gente fazer uma analogia com a produção de pinos, de eucalipto, com o que a gente tem de informação na área de resistência na produção de grãos. Para a gente começar a nossa história, o passador tem que funcionar, certo? O passador funcionando, a primeira coisa que eu estava preocupado quando eu ouvi falar é o seguinte: poxa, o pessoal que trabalha com manejo de plantas daninhas em áreas florestais, eles têm tanto problema para resolver, com mão de obra, com equipamento, com tecnologia, com o tamanho das áreas. Será que eles acham que problema de resistência é alguma coisa do métier deles? Será que essa conversa tem alguma implicação importante para eles? Bom, depois que eu tive que me virar fora do meu ambiente, né? Porque o ambiente de conforto que eu vivo é soja, milho e safrinha. Né? Depois que a gente teve que se envolver com algodão, com cana, com pastagem, com trigo, com mandioca, com reflorestamento, você acaba entendendo que os conceitos são os mesmos. Então, assim, vocês vão entender, e pela própria experiência de vocês, vocês vão chegar à conclusão de quanto importante ou não é essa história de resistência. Então, o que eu fiz? Eu trouxe alguns conceitos básicos de resistência para a gente falar a mesma língua, para a gente se nivelar, e do meio para frente da apresentação, trouxe 3 exemplos importantes que estão mudando o contexto de uso de herbicidas por causa de resistência. Vou falar um pouquinho de azevém, um pouquinho de bulva, um pouquinho de capim amargoso. E no final a gente fecha com quais os problemas novos relacionados com resistência que estão chegando agora por aí. E fiquem à vontade para interromper ou para perguntar durante ou no final. Se eu ficar aqui 50 minutos falando e ninguém perguntar nada, eu vou voltar para Maringá triste e frustrado. Né? Muito bem, gente. Primeira coisa importante, nós precisamos balizar o que a gente chama de planta daninha resistente. Quando a gente fala de planta daninha suscetível, é muito fácil de interpretar, certo? É aquela planta daninha que você aplica o herbicida e ela morre ou ela é tão severamente injuriada que ela não produz semente.
Mas existe uma pequena detalhe de quando a gente fala de planta daninha tolerante e resistente. E outro dia eu estava numa aula, na aula daqueles alunos, sabe, Mário? Daqueles que estavam conversando. E eu perguntei, quem sabe a diferença de tolerante para resistente? Aí levantou um sujeito lá no fundo e falou assim, professor, uma planta tolerante é uma planta que não é muito resistente. Agora, uma resistente é uma que é muito tolerante. E o pior é que ele tinha razão, né? Eu não tive nem como... Mas assim, dentro do conceito de plantas daninhas, a diferença de tolerante para resistente é que tolerante é aquela planta daninha que é considerada pouco afetada pelo herbicida, e sempre foi assim. Uma planta daninha que a gente fala que é resistente hoje, como essas que eu exemplifiquei, é uma planta daninha que era considerada suscetível, mas aquele herbicida não controla mais, por pressão de seleção. Então, a diferença entre tolerante e resistente é que a tolerante sempre foi de difícil controle. E a resistente ela já foi de controle fácil, já foi suscetível, e agora não é mais, ela foi selecionada. Então, por exemplo, quando a gente fala de glifosato, que é o estudo de caso mais importante que a gente tem para resistência, e a gente fala de trapoeraba, das cordas de viola, de erva quente, mais para o matopiba, de vassourinha de botão, de espécies de pastagem, a gente está falando de espécies que são tolerantes ao glifosato. Sempre foram de difícil controle com glifosato, certo? O caso do amargoso é diferente. O capim amargoso era, até algum tempo atrás, uma planta muito suscetível ao glifosato. E hoje, glifosato não faz nem cosquinha em capim amargoso, não é isso? Bom, e aí as coisas foram se complicando. Quando resistência começou a virar um problema sério, sempre se falava de resistência a um determinado herbicida. Logo depois se descobriu que muitas vezes a resistência se manifestava não em relação a um herbicida, mas em relação a mais de um herbicida, e quando essa manifestação de resistência se revelava para mais de um herbicida, se esses herbicidas eram do mesmo mecanismo de ação, isso passou a ser chamado de resistência cruzada, ou quando essa resistência a mais de um herbicida envolvia mais de um mecanismo de ação, passou a ser chamado de resistência múltipla. Então, assim, em escala de dificuldade, resistência a um herbicida, resistência cruzada, resistência múltipla. São problemas de natureza mais complexa. E a gente tem caminhando nesse sentido hoje. Como é que surge no campo uma população de uma planta daninha resistente? Imagine que esse quadrado aqui é uma área de 1 hectare e que cada bolinha dessa representa uma semente. E as bolinhas negras são de plantas daninhas suscetíveis, e aquela bolinha branca que tem lá no meio, lá, as duas ali, são plantas daninhas resistentes que existem naturalmente na população. Quando você aplica o herbicida aqui, o que acontece? Você controla muito bem aquelas que são suscetíveis, as bolinhas pretas. Certo? Mas aquelas duas resistentes não são controladas. No segundo ano, quando essas sementes aqui produzem sementes e recolonizam a área, aquelas bolinhas brancas aumentam em frequência na população. Aí você vem e faz o segundo ano de aplicação do mesmo herbicida. O que acontece? Você controla as suscetíveis, as resistentes se multiplicam, e no terceiro ano elas voltam a aumentar em frequência na área. E assim sucessivamente, até o ponto em que as resistentes vão ser as dominantes e as suscetíveis foram eliminadas pela pressão de seleção devido à aplicação repetida do herbicida. Esse é um processo de seleção natural que é induzida pelo uso repetido do mesmo herbicida ou do mesmo mecanismo de ação. A primeira vez que se falou de resistência foi há 60 anos atrás. Então, assim, não é um problema novo. E hoje chegou nesses números incríveis aí. Hoje em dia tem pelo menos 10 casos novos de resistência por ano na área de plantas daninhas. Agora, o que mudou nos últimos anos? Quando a gente falava, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, de resistência a alguns grupos de mecanismos de ação, por exemplo, inibidores da ALS, inibidores da CCase, sempre existiam grupos alternativos que podiam ser usados para controlar essas plantas daninhas resistentes. Essa história mudou
com o surgimento da tecnologia RR. Por quê? Isso passou a ser padrão para as grandes culturas de grãos e de fibra no mundo, né? Milho, soja, algodão. E com isso, se passou a usar muito mais glifosato do que se usava antes, que era basicamente um herbicida para dessecação. Com o incremento do uso do glifosato, surgiram os casos importantes de resistência para glifosato, que são as maiores preocupações hoje. Eu costumo brincar e fazer uma analogia que, na minha cabeça, glifosato é igual computador, né? Ele é uma ferramenta que te dá, faz muita coisa por você, te dá muitas benesses, mas quando ele azeda, o problema que ele dá, não é? Quando aquele computador que você está tudo anotado lá, ele dá uma zica no HD, ele é uma grande ferramenta, mas quando ele dá errado, os problemas são igualmente grandes. É mais ou menos isso que eu acho. Então, olha, quando a gente fala de glifosato apenas hoje, são 37, aqui não são mais 36, casos de resistência no mundo. 37 casos, e que começaram a crescer um pouquinho do ano 2000, que é quando foi lançada a tecnologia RR, 1996. Ó. Antes disso, não tinha resistência para glifosato. A intensificação do uso é que gerou esses problemas todos. O grande problema hoje é que, quando a tecnologia RR entrou no mercado, todas as empresas, de modo geral, tiraram o pé de investimento em moléculas novas, em grupos de mecanismos de ação novos, e focaram a área de seeds e de traits. O que aconteceu é que houve uma redução de moléculas novas e de grupos de mecanismos de ação. Para vocês terem uma ideia, o último grupo de mecanismos de ação de herbicidas que foi lançado foi em 1982. São os inibidores da HPPD, aqueles herbicidas como o isoxaflotóleo, por exemplo, que dão aquele branqueamento nas folhas. Esse é o último grupo de herbicidas que foi lançado. Então, nós temos 35 anos de mercado sem grupos químicos novos, sem grupos de mecanismos de ação novos no mercado, né? E a perspectiva para os próximos anos é de continuarmos assim. Como é que se explica, do ponto de vista fisiológico, o desenvolvimento de resistência? Tem dois grupos de explicações. Uma que a gente chama de Target Site Mutations, e normalmente isso está envolvido com o sítio de ação do herbicida, por exemplo, uma mutação na enzima, uma mudança no processo em que a planta é afetada, ou esses mecanismos que a gente chama de non-target site, que é tudo o resto. Tudo que a gente não consegue explicar como mutação do sítio de ação, a gente explica como non-target site. Então, olha, esse aqui é um exemplo simplista dessa questão da mutação no sítio de atuação. Por exemplo, pé de galinha resistente a glifosato no Brasil hoje. A gente sabe que a causa da resistência do pé de galinha a glifosato é uma mutação que tem na EPS-PS. A EPS-PS das populações resistentes não tem esse encaixe aqui, ó. Está vendo, com 2 pinos aqui, encaixa aqui, mas não encaixa aqui. Então, essa aqui é a enzima resistente e essa aqui é suscetível. Eu trouxe esse exemplo da atrazina, mas é exatamente a mesma coisa. Basicamente um sítio de ação diferenciado, o herbicida não se liga, ele não faz o efeito naquela planta resistente. Nesses mecanismos que a gente chama de non-target site, pode ser, por exemplo, uma planta que absorve menos herbicida, uma planta que transloca menos herbicida para o sítio de ação, ou uma planta, por exemplo, que degrada com maior velocidade o herbicida. São mecanismos fisiológicos de adaptação. Então, tudo que não está relacionado a sítio de ação, geralmente está relacionado a uma dessas coisas aqui. Uma das preocupações que a gente tem hoje é que esses mecanismos, por exemplo, uma planta que tem menor absorção de glifosato, ela pode ser resistente, sim. Mas esse mecanismo não é específico com o glifosato. Ela pode ter menor absorção de, por exemplo, os graminicidas de pós-emergência, os inibidores da CCase também. Então, a preocupação hoje em dia é que esses mecanismos aqui, que não são de mutação do alvo, sejam
mecanismos que predisponham as plantas a ter resistência não a um herbicida, mas a vários grupos diferentes simultaneamente. Esse é uma das... Quem trabalha com pesquisa de ponta em resistência está muito preocupado com isso aqui hoje, em mecanismos que são não específicos para resistência. Qual que é a diferença do sujeito da direita para a esquerda aqui, gente? Se eu mostrar isso para minha filha, ela vai falar assim, professor, o da esquerda tem cabelo e o da direita tem muito pouco cabelo. Né? Isso é um problema. Mas eu costumo usar isso a meu favor, né? E eu falo que quem tem menos cabelo é mais evoluído. Garanto que muitos concordam comigo, não é? Exatamente. Vocês sabiam, gente, que, do ponto de vista de genética, o que separa o da direita da esquerda é menos de 1%? 99% da carga genética desses dois sujeitos são comuns. 1% é diferente. 1% é suficiente para um estar no topo da cadeia e o outro estar numa posição intermediária. 150 anos atrás, esse cara já explicava isso, Darwin. O que ele falava? Gente, não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta melhor. Se isso não fosse verdade, quem ia estar fazendo uma palestra aqui ia ser um dinossauro, não um ser humano. Né? Então, o que acontece? Resistência é basicamente um processo de seleção. Existe uma pressão de seleção, uma ferramenta que pressiona para ver a seleção, mas quem sobrevive são aqueles mais adaptados. Então, o que acontece? Aquelas bolinhas pretas e brancas que eu mostrei, mostram indivíduos numa área, convivendo numa área, uns mais adaptados e outros menos adaptados. Quando você aplica o herbicida, que é a ferramenta de seleção, você seleciona o indivíduo que está mais adaptado. E daí, dentro dessa variabilidade, ele sobrevive, produz descendência através das sementes e coloniza a área com aqueles mais aptos a sobreviver. É simples assim, do ponto de vista de biologia. Então, assim, olha, resumidamente, quanto mais pressão de seleção eu fizer, mais rapidamente vai aparecer resistência. Por que essa história de resistência a glifosato mudou depois do RR? Porque até RR, até a soja RR, glifosato era um herbicida usado para dessecação, 1 ou 2 vezes por ano. Quando passou a usar ele 4 vezes por ano, quadriplicou a pressão de seleção e a velocidade de seleção de indivíduos resistentes. Então, não tem muita... é basicamente um processo de seleção. Então, assim, olha, como é que isso funciona no campo? Isso aqui, quando começou o problema do amargoso no Paraná, tem 2009, safra 9 e 10. Então, o agricultor, às vezes, ia lá reclamar lá para a gente, falava assim, professor, dessequei minha área, você vê que está bem dessecada a área, né? Uma área preparando para plantio de verão, só que sobrou umas plantas lá no meio da minha área. A primeira percepção, teve algum erro, algum efeito guarda-chuva, alguma coisa aconteceu, né? E você vê que a área está completamente dessecada e lá no meio tem uma planta sem sintoma nenhum. Essa planta produz semente, né? E no ano seguinte coloniza a área. Exatamente aquilo que o sujeito falou 150 anos atrás. Sobrevivência. De novo, isso aqui é a Zevem, uma falha de controle devido à resistência, e depois, no sentido que o maquinário caminha, vai espalhando em função das sementes. Bom, o Darwin lá tinha uma porção de explicação da biologia para essa questão de resistência. Que fatores que explicam a velocidade de surgimento de resistência. Por exemplo, eu vou pegar só uma para explicar aqui. Uma planta daninha que produz muitas sementes tem mais facilidade de disseminar a resistência do que uma que tem poucas sementes. Concorda? Então, algumas características reprodutivas da espécie são importantes, mas, basicamente, do 1 ao 5 aqui, quem governa isso é a biologia e não o ser humano.
A única coisa que está na nossa mão para tentar manejar a resistência é essa aqui. Porque essa pressão que seleciona, quem dita o que fazer, como fazer, quantas vezes fazer, somos nós. Então, assim, a possibilidade que nós temos, principalmente, é trabalhar nisso aqui. Bom, e o que vem a ser pressão de seleção, então, para resistência, para plantas daninhas? Primeira coisa, sem dúvida, aplicação repetida do mesmo herbicida ou de herbicidas do mesmo mecanismo de ação. Essa é a explicação mais simplista possível para o problema de resistência. E é o que explica na maioria das coisas. Obviamente que a aplicação repetida dos mesmos herbicidas vem pelo fato de você explorar as mesmas culturas, seja ela grão, seja ela eucalipto. Né? Uma outra coisa que a gente tem batido muito hoje é manejo de entre-safra. Entre-safra é o período que não tem cultura no campo. Quando a gente faz uma analogia, por exemplo, para pinos e eucalipto, na minha cabeça, o período de entre-safra que a gente tem, por exemplo, entre o milho safrinha e a soja, que você não tem competição da cultura, não tem sombreamento, não tem manejo, equivale ao que vocês têm na entrelinha até a formação do dossel. É exatamente o que acontece. Por isso que a gente fala que os conceitos são os mesmos. Né? O fato de você ter um espaçamento largo e uma cultura que demora para sombrear o solo, te dá, na entrelinha, o mesmo problema que a gente tem na entre-safra, com planta daninha emergindo, crescendo, saindo do estágio de controle, produzindo semente, reabastecendo o banco de sementes do solo. É exatamente o que acontece com os reflorestamentos. Outra coisa também que nós vamos ter que reaprender. Antes de haver transgenia para RR, quando se recomendava um herbicida para soja, para milho e para algodão, a gente falava assim, use herbicida X na dose Y e aplique quando a planta daninha estiver até 4 folhas, 1 perfilho, 2 perfilhos. Depois que entrou glifosato na história, a história da recomendação mudou. É assim, use glifosato na dose X, se não matar, usa glifosato de novo. Ou no ano que vem você aumenta a dose. Tamanho de planta, esquece, acabou. Hoje nós vamos ter que reaprender os conceitos antigos. Não dá mais para viver com controle tardio de planta grande fora de estágio. Nós só teve um glifosato até hoje e não haverá outro glifosato tão cedo. Pelo menos enquanto eu estiver na minha fase produtiva, não vai ter, a gente sabe disso. Então, assim, não esperem que outro herbicida faça o que o glifosato fazia. Certo? Nenhum deles, nem em pós, nem em pré. E também a questão de, às vezes, você aumentar demais as doses, aumenta a pressão de seleção para uma área. E da planta daninha? Quais são as características que levam ela a ser mais fadada a ter resistência ou não? Primeiro, variabilidade genética. Por que a buva é um problema hoje, gente? A buva, só aqui no Brasil nós temos 3 espécies diferentes. Se não bastasse ter 3 espécies diferentes, todas elas têm fluxo de pólen uma para a outra. Tem híbridos entre as variedades. Então, você vai numa área com buva, você vê buva grande, você vê buva com um caule só, você vê buva ramificada, pequenininha com roseta, pequenininha com flor. É uma mistura danada. Variabilidade. Não é à toa que ela é um problema hoje. Toda área que tiver altas infestações, quanto mais alta a infestação, maior a chance de variabilidade na área. Por isso que altas infestações normalmente resultam em seleção para resistência. Plantas que produzem muitas sementes. Vocês têm uma ideia quantas sementes por ano pode produzir uma moita de amargoso? Muito, né? 100 mil, 110, 120 mil por ano. Uma planta de caruru do palmere, caruru, né, uma plantinha inofensiva, ninguém dava nada por ela. Caruru, uma planta de caruru produz 500 mil sementes por ano. Imagine se a gente tivesse uma soja que produzisse 500 mil sementes, imagina. Né? Mas a natureza é mais esperta que a gente, mais esperta que os melhoristas. Bom,
E também, além de plantas com grande produção de sementes, plantas que não têm dormência nas sementes. Então, duas coisas que a gente precisa focar em termos de resistência é, primeiro, diminuir a pressão de seleção. Segundo, evitar que aqueles indivíduos resistentes produzam semente e recolonizem a área. É assim que a gente consegue diminuir a pressão de resistência. E, para acabar essa parte inicial, se tem uma palavra que precisa ser lembrada quando a gente lembra de problemas de resistência, é diversificar, diversidade. Diversidade, eu posso estar falando de diversificar herbicidas, mecanismos de ação, métodos de controle, ou o jeito que eu encaro o problema. Toda vez que eu simplificar soluções, eu tenho mais chance de problema de resistência. Se eu quero menos problema de resistência, eu tenho que concatenar formas diferentes de controle. Então, por exemplo, preparo de solo e roçada, embora sejam ferramentas mais trabalhosas, para o amargoso, por exemplo, funcionam muito bem. Uma roçada, hoje, numa touceira de amargoso, equivale a uma aplicação de herbicida de contato. Ela ajuda a esgotar as reservas, igualzinho uma aplicação de herbicida de contato. Ela não vai resolver o problema, mas, associada a outros métodos, é um componente importante hoje em manejo de touceira de amargoso. A gente precisa achar possibilidades. Eu acho difícil hoje nós usarmos menos glifosato, mas pelo menos de usar glifosato combinado com outras possibilidades. Se vocês olharem uma curva assim de consumo de glifosato, e pegar, por exemplo, os Estados Unidos chegou num platô e hoje está diminuindo o consumo de glifosato. A nossa curva ainda é ascendente, e vai demorar alguns anos para a gente chegar no platô e depois diminuir. Então, assim, vai continuar aumentando o uso de glifosato. A minha percepção é que vai continuar aumentando também o uso de glifosato em misturas com outras moléculas, cada vez mais. Aplicações sequenciais ou misturas de herbicidas com diferentes mecanismos de ação entra nessa história do glifosato. Evitar ter altas infestações, controle tardio, produção de sementes. Evitar deixar o banco de sementes ficar abastecido com muita quantidade de sementes. É possível que em breve, ou daqui a algum tempo, a gente tenha também clones de eucalipto ou de outras espécies florestais que tenham tolerância a alguns herbicidas. Hoje isso é razoavelmente simples em termos de biotecnologia, mas demanda um investimento em termos de tecnologia que nem todas as empresas têm. Mas é possível que a gente tenha isso como ferramenta daqui a algum tempo. Bom, essa era a parte básica que eu queria falar de resistência para que a gente tivesse situado mais ou menos no mesmo estado. Ah, sim. Ditária insulares, né? Se chamava antigamente de ditária sualiniana, se eu não me engano, e hoje insulares. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Ela é uma planta pomítica, como as demais gramíneas? Sim, sim. Certo? Se é pomítica, não cruza. Certo? Ou seja, ela produz grãos iguais à mãe. A frequência de polinização cruzada em amargoso é muito baixa, mas ela é pequenininha, mas ela existe. Planta pomítica produz um clone via frutos. Então, veja, quando você coloca aquela foto e que feita uma aplicação de glifosato, e se todas estivessem no mesmo estádio vegetativo, certo? E algumas não morreram, se não houve falha, essa resistência tem que estar intrínseca. Já tem que estar naquelas plantas. Me perdoe, porque, senão, as que sobraram e reproduziram, e seus filhos via semente, no outro ano, vegetaram, e você aplicou, morreriam todas. E, pelo que você colocou ali,
morre menos que as outras. Sim, mas ó, imagine, por exemplo, que tenha 1% de fecundação cruzada. 1% de 100 mil sementes são 1.000 sementes que podem ter trocado o fluxo genético de uma planta para outra. Se existe essa possibilidade, então a minha tese está errada. Tá? A frequência é pequena, mas existe. Eu estou colocando como que, até onde eu saiba, o amargoso é uma planta apomítica. Sim. Certo? Então, se isso é verdade, fica curioso imaginarmos que a população está aumentando. Agora, vamos pensar diferente agora. Eu falhei na aplicação, tá? Porque usei, por exemplo, apliquei o glifosato em plantas que têm estágio diferente vegetativo. E a gente sabe que plantas com injúria, recém-roçadas, tal, não morrem com glifosato. Então, nós podemos estar errando no manejo, certo? E proliferando exatamente as plantas que não morreram, certo? E tem outra oportunidade e acaba a coisa... Não, isso também tem. Agora, assim, a minha conversa aqui, eu não vim tratar de falha de controle. Não era essa, não, pelo menos a perspectiva que eu queria... É que o meu receio, entendeu? É que a gente, de repente, deixe, né, com práticas, às vezes, simples, no caso do amargoso, por Sim. exemplo, como você falou, roçar ou eventualmente gradear, e matar a sementeira com herbicida comum, que mata muito bem a semente de amargoso, certo? Os herbicidas de pré-emergentes sim, sim. matam muito bem o amargoso. Matam bem. Não é isso? E nós estamos vendo a coisa crescer porque só queremos matar via sem manejo, sem mecanizar, sem roçar, só via herbicida de pós-emergência. Então, só essa sim, você está certo. preocupação eu queria colocar. Mas, assim, ó, só para você ter a percepção, por que o problema do amargoso está crescendo tão rápido? Tem exatamente, eu vou mostrar mais à frente, tem exatamente 10 anos que apareceu o primeiro caso de resistência. Me perdoa, aquela foto que você mostrou ali, que estava recém-colhida a área, pelo jeito, e dessecada, foi dessecada? Dessecada. Não, então, mas ela tinha sido colhida antes. Certo? Ou seja, não tinha material vegetativo. E na colheita, o amargoso, como uma planta cespitosa, quando você colhendo soja, lá embaixo onde você cortou com a ceifadeira, não sobra folha nenhuma. Portanto, nessa situação, ele não absorve herbicida suficiente para morrer. Então, aquela toceirinha verde lá, pós-manejo, é plenamente explicável. Não é isso, não. Entende? Isso aqui, ó... Não, anterior. Isso aqui é uma área de soja, milho, safrinha. Isso. Aí colhe o milho em julho, Perfeito. Aí essa área fica sem nada, 15 dias de julho, o mês de agosto e o mês de setembro. No meio de setembro, o sujeito vai lá e desseca para plantar para soja. O senhor mostrou uma aí que foi bem no comecinho, a primeira dessa. Aí. Não, é a mesma área, essa aqui, então, essa aqui tudo é bem, mas volta nela. Naquela situação ali, você não tem área foliar suficiente para matar o amargoso. Sim, na minha opinião. É possível. Mas e nessa aqui tem? É a mesma área. Sim, aí já rebrota, né? Não. Essa planta não morreu. Nem sentiu, nem amarelou. E ela estava no meio da infestação que tinha lá 40, 50 dias depois do milho safrinha. Mas ela não tinha folha para absorver o glifosato. Sem folha não absorve, não mata. Da foto anterior. Não, por que você quer olhar só a foto anterior? Estou mostrando essa. Foi herbicida nessa estágio aí? Sim, as plantas estavam grandes já. Não, só que o senhor mostrou anterior, então me confundi, me desculpe. Sim, não, o que eu estou falando é o seguinte, existem falhas de controle, sim. Existe efeito guarda-chuva, sim. Eu estou falando que, assim, numa situação de controle bem feito, numa tecnologia bem feita, você esperaria que uma planta igual a essa morresse. E ela tinha várias plantas, por exemplo, uma do lado da outra, que uma morreu e uma não morreu. E isso é evidência de resistência. Não é escape de falha de aplicação. Bom, o que eu ia falar só do amargoso? Por que o amargoso está se espalhando tão rápido? Se a questão fosse só uma planta original que era resistente, e que aí ela sementeou, e aí a semente foi levada para uma outra área por vento, e daí por máquina para outra área, se a disseminação fosse só assim, ela não teria se espalhado tanto e tão rápido quanto foi agora. Então, o que a gente sabe hoje do amargoso? Que, além da dispersão por máquina, que é muito importante, principalmente as colhedoras,
existem o que a gente chama de seleções locais. Por exemplo, por que está aparecendo amargoso resistente lá em Luiz Eduardo ou lá em Balsas? Pode ter sido máquina que levou? Pode. Mas as populações locais expostas a aplicações consecutivas de glifosato estão sendo selecionadas lá também. Não são só aquelas do Paraná que depois foram para outras áreas. Hoje a gente tem evidência que isso é verdade. Então, essa questão realmente é importante. Bom, deixa eu exemplificar agora com essas questões que eu estou falando, com exemplos, né? Por que resistência é importante? O caso da azevém, da buva do amargoso e as coisas novas que estão surgindo. Em cada 10 eventos de plantas daninhas hoje, se fala de resistência em 10. Nenhum evento que a gente faz hoje de planta daninha se fala de outro tema. Ou, pelo menos, parte da conversa é resistência. E por quê? Porque o número de casos de resistência ainda não parou de subir e a perspectiva é que continue crescendo. Porque a nossa dependência de controle químico não vai diminuir, infelizmente. Só vai aumentar. Bom, a gente tem hoje um número muito grande de casos de resistência, mas os que realmente preocupam estão aqui embaixo. Ó, são os 37 casos de resistência que a gente tem no mundo a glifosato e os 8 casos que a gente tem, por enquanto, no Brasil para glifosato. Os 8 casos são basicamente as 3 espécies de buva e o caruru palmeri, para folha larga, e daí as folhas estreitas, que é o amargoso, o pé de galinha, o azevém e o capim branco, que é o clóris. Então, são 4 gramíneas e 4 folhas largas. Nenhum país do mundo tem problema com controle de resistência para glifosato com gramíneas como a gente tem. A maioria, por exemplo, os Estados Unidos, né, que é o nosso competidor na área de produção de alimentos, né, grande parte dos problemas deles são de folhas largas, não de folhas estreitas. E aí o que acontece? As soluções que têm sido desenvolvidas para resistência, para manejo de resistência, estão muito mais focadas em folha larga do que em folha estreita. Então a gente está atrás nessa corrida. Esses aqui são os casos do Brasil. O primeiro caso do Brasil de resistência a glifosato foi em azevém, no Rio Grande do Sul. Numa área que não tinha nada a ver com grão, numa área de produção de maçã. Mas por quê? Porque nos pomares de maçã, também manejo é basicamente com glifosato na entrelinha. Se usou tão seguidamente que até aqui selecionou azevém resistente. E teve uma época, um tempo atrás, gente, que a gente ia no Rio Grande do Sul e tinha anúncio de produtor vendendo semente de azevém para fazer pastagem, né? E aí eles anunciavam assim, a azevém resistente ao glifosato. Você pode semear e daí você aplica glifosato, que você mata o mato tudo e o azevém fica lá. Olha a sacada do cara, né? E hoje a azevém, região sul toda, está lá. E o último caso foi de pé de galinha em 2016. No caso do azevém, o que preocupa a gente é o seguinte, a azevém hoje tem resistência para glifosato, para CCase e para ALS, 3 grupos químicos diferentes. E tem resistência cruzada para esses grupos 2 a 2. Glifosato com ALS, ALS com a CCase com glifosato. Esse problema hoje, se você pegar no mapa aqui ó, e traçar uma linha aqui no Trópico de Capricórnio, que passa bem em cima de Maringá, esse problema está daqui para baixo no Brasil. Mas essa linha aqui já teve mais embaixo. 3 anos atrás, a gente falava que o Paraná não tinha problema de azevém resistente. Hoje, começou a aparecer lá no sul do Paraná, né? Depois aqui na região de Ponta Grossa, hoje tem lá em Maringá, tem azevém resistente. Então, assim, a nossa preocupação hoje é que o azevém desenvolva resistência aos 3 mecanismos de ação simultaneamente, IPSPS, LS e a CCase. A CCase é o grupo dos gramicidas de pós-emergência. Professor, a área agrícola no país ela é muito extensa. Sim. E assim, pelo que a gente ouve falar, a gente está tendo muito caso de resistência mais lá no sul, que é a questão de buva e tal. Foi feito algum estudo relacionando alguma coisa climática, alguma coisa em relação a isso, para constatar que, sei lá, não que a gente tenha que ficar mais tranquilo, mas para descobrir o real motivo que só lá está acontecendo essa maior parte de resistência?
Alguém já falou outro dia que lá no Paraná tem muito pesquisador com trabalha com planta daninha, então a gente acha muito problema para trabalhar, né? Mais ou menos isso. Mas assim, ó, a história tem a ver com intensidade, né? Por exemplo, tem vários fatores, mas assim, se você pegar, por exemplo, o Paraná tem 50 anos de história de agricultura, né? Então, assim, há muito mais tempo se faz as coisas, se aplica herbicida do que em áreas mais novas. Mas eu vou te mostrar algumas coisas de que as coisas podem mudar. Primeira coisa, ó, essa foto eu tirei numa fazenda da Austrália. A Austrália, a azevém é o principal problema de planta daninha lá, semelhante ao que a gente tem com a amargoso aqui. E a Austrália é o quê? É um país frio ou quente? A Austrália é um país tropical, igual o Brasil. E como é que o azevém lá se espalhou na Austrália inteira e aqui só está na região mais fria? Porque ela é originalmente de regiões frias. Só que por que eu falei que ela está subindo no Paraná? Porque ela está se adaptando. Então, assim, o problema está localizado no Paraná para baixo, mas a possibilidade disso se espalhar é evidente. Isso é uma coisa... E sabe... nessas áreas que eu fui visitar na produção de trigo na Austrália, a azevém é resistente a 5 mecanismos de ação diferentes. Então, não tem herbicida mais que controla a azevém no meio de trigo. Sabe o que eles fazem? Fazem controle mecânico. Na época da colheita, eles têm esses equipamentos que vão adaptados à colhedeira, e tudo que sai daqui, da palha do trigo, junto com a semente do trigo, com a semente do azevém, vai para o saca-palha lá atrás, e depois... Tem um rotor aqui dentro dessa máquina, que, por força centrífuga, joga a semente do azevém, separa a semente do azevém do trigo, e a semente do azevém, ela, por força centrífuga, ela joga na parede para triturar a semente. É controle de semente, chama destruidor de sementes. E tem uns produtores mais antigos que ainda usam isso aqui. Ó. Eles fazem fardos da palha, da aveia misturado do azevém misturado com o trigo, colocam no campo e de noite vem e taca fogo. O método de controle é fogo. Então, assim, para vocês entenderem o grau que o problema atingiu num país que é tropical, que tem um clima parecido com o nosso. Então, o grande medo que a gente tem do azevém hoje é que essa resistência tripla apareça, e aí nós vamos ter muitos problemas para ter uma solução química para manejo de azevém. A azevém tem uma vantagem que não é uma espécie tão agressiva quanto a amargoso. Ela não tem rizoma, por exemplo. Ela só produz semente. Mas e o caso da buva, por exemplo? A buva, quando apareceram os primeiros casos de buva, que apareceu também no sul, a gente falava que buva era uma espécie de inverno. Era uma espécie que germinava muito julho e agosto. Então, a buva precisava de um choque térmico em baixa temperatura para germinar. O que acontece hoje? Ó, primeiro mapa de problema que nós fizemos de buva no Paraná. Sai aqui de Londrina, ia lá até Cascavel, Foz do Iguaçu, Guaíra. Esse retângulozinho. Foi aumentando para o sul, para o MS, para Goiás, e hoje a gente faz, todo ano recebe sementes para avaliar a resistência. 75% das sementes de buva que a gente recebe do Brasil inteiro tem resistência para glifosato. Quer dizer, de cada 4 locais que a gente testa, 3 têm resistência para glifosato. Então, assim, disseminou, e aonde tem buva hoje, a maior chance é que seja resistente a glifosato. Uma outra coisa que aconteceu, quando começaram a aparecer os problemas de glifosato, de escape de glifosato por causa de resistência, as pessoas, principalmente do oeste do Paraná, começaram a fazer misturas de outros problemas, de outros produtos, para tentar controlar. Então, o que vinha muito ali no oeste do Paraná a preço muito barato? Coisa que vinha do Paraguai. Então, por exemplo, metsulfuron, muito barato, clorimuron, muito barato. O que aconteceu? Alguns anos depois, apareceu buva resistente a glifosato e a clorimuron, que já está aí. Qual foi a reação do mercado em relação a isso? Ó,
passou a ser padrão em área de buva fazer 2 dessecações. A primeira com glifosato mais alguma coisa, e a segunda com paraquat, ou paraquat mais alguma coisa. Reação da natureza, semana passada, foi confirmado o primeiro caso de buva resistente a paraquat no Brasil. Tudo no oeste do Paraná, no ninho da cobra ali, né? Mas por quê? A intensidade de uso repetido dos mesmos herbicidas. E assim, a buva era tipicamente uma espécie de inverno, julho, agosto. Hoje, o que a gente faz? O que a gente vê? Tem buva emergindo no campo em março até setembro. Ela está se adaptando a não precisar do choque térmico de baixa temperatura para emergir. Então, buva hoje não é mais problema do Paraná e do Rio Grande do Sul. Tem buva no Mato Grosso, tem buva no Goiás, tem buva em Tocantins, e ela está se adaptando. Esse é o problema. Em relação ao amargoso, que é talvez o problema número 1 hoje de planta daninha resistente a glifosato. Há 10 anos atrás, o máximo que a gente via de amargoso era uma infestação assim. Era uma planta de beira de estrada, de carreador, que dificilmente era vista dentro das áreas de lavoura, porque quase qualquer herbicida era suficiente para controlá-lo. Depois da seleção de resistência para glifosato, isso aconteceu em 2005, no Paraguai. Aí, em 2008, janeiro de 2008, foi o primeiro caso observado no Brasil, em Guaíra, e daí se disseminou pelo oeste do Paraná, norte do Paraná, sul do MS, Cerrado, e depois pelo Mato Piba. A primeira percepção que a gente tinha é que a disseminação do amargoso era muito ligada ao percurso que as colhedoras de aluguel fazem. As máquinas, por exemplo, que colhem no Paraná ou no Rio Grande do Sul, e depois vão para o MS, e depois para o MT, do MT para a Bahia, para o Piauí. Essa era a explicação que a gente tinha para ver amargoso em áreas diferentes, né? Depois, a gente, como eu falei agora há pouco, a gente mostrou também que tem seleções independentes, locais, que estão contribuindo com essa velocidade de disseminação do problema. Essa aqui é uma foto que eu tirei lá em Campo Novo do Parecis. Aí eu desci do carro e fui olhar de onde que era o caminhão aqui. Esse caminhão era lá de Horizontina, lá do Rio Grande do Sul. Da onde eu estava aqui até Horizontina, 2.100 quilômetros. Então, essa colhedeira colheu lá no Rio Grande do Sul, depois ela veio para o Paraná, depois ela veio para o MS, e ela estava chegando no Mato Grosso. Nem precisou perguntar para o motorista se aquela colhedora tinha sido lavada ou limpa, né? Então, assim, então, é aí que, às vezes, assim, as pessoas se surpreendem. Vai fazer, mas eu não tinha problema aqui no passado. Esse é um jeito rápido de você conseguir o problema para a sua área. E aqui, olha, a progressão desse problema nos últimos 3 anos. Isso aqui, 2012 e 2015. Cada pontinho vermelho aqui é uma população de amargoso que foi analisada e confirmada a resistência. Então, olha aqui, ó, o problema tinha bastante aqui no oeste do Paraná e sul do MS, mas tinha bastante bolinha branca também, tá vendo? Branca é suscetível. 2015, olha aqui como é que ficou. Quase 100% resistente, e aí se espalhou São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, MS, Tocantins, Luiz Eduardo aqui, Piauí, Maranhão. Onde tem agricultura hoje tem amargoso resistente. Infelizmente, se espalhou com uma velocidade muito grande. E a gente voltou a ver uma coisa que não via mais. Repasse de lavoura com boia fria, que é uma coisa que todo mundo abominava, que não queria saber mais de boia fria, quer saber mais de trabalho. Nas horas que aperta, às vezes precisa. E essa foto eu tirei na beira da estrada em Londrina. Alguém conhece ali onde tem aquele restaurante alemão ali, perto da Embrapa? Tortas alemão, Weissenberg. Então, bem ali perto. E lá no fundo é a Embrapa. Então, assim, isso não é uma crítica à Embrapa. Eu estou falando assim, que esse problema tomou proporções que independem de esforço da pesquisa hoje, né? O amargoso é uma espécie, de todas as espécies de plantas daninhas que a gente já estudou,
é a espécie que tem maior viabilidade de semente, maior percentagem de germinação de sementes. Tem tranquilamente acima de 90%. Nas épocas ruins de frio e de seca, 60% de germinação. Né? Outra coisa, a semente, depois que ela cai no solo, mesmo se ela passar um longo período de seca, ela não se torna inviável, ela continua viável. E ela pode ficar até quase um ano viável em cima do solo. Quando ela é incorporada no solo, a mais do que 3, 4 centímetros, ela perde a viabilidade. Mas incorporada superficialmente, ela continua viável e é aí que ela gosta mesmo para germinar. Em termos de manejo, o que a gente tem de opções para controlar a amargoso hoje? Se você pensar que glifosato era a melhor ferramenta e que ela não funciona mais, a primeira coisa que vem à cabeça é falar assim, olha, qual é outro herbicida que faz o serviço que o glifosato fazia? O único grupo de herbicidas sozinho, isolado, que faz um serviço semelhante ao glifosato, são os inibidores da CCase, aquele grupo dos FOPs e dos DINs, os graminicidas de pós-emergência. Vamos pegar um exemplo. O produto hoje mais usado para controle de amargoso é o cletodin. Cletodin, se você olhar a recomendação antiga dele, a dose dele do produto comercial variava entre 0,25 e 0,35 litros por hectare, usados uma vez por ano em pós-emergência da cultura. Qual que é a recomendação para amargoso hoje? 0,8 por hectare. E como uma aplicação só não resolve, geralmente tem 2 aplicações. Então, é 1,6. Nos sistemas de produção do grãos, a gente faz 2 aplicações de dessecação e uma em pós-emergência de 0,4. Então, na verdade, não é 1,6, é 2 litros por hectare ano. Então, a gente usava 0,25 e está passando a usar hoje quase 10 vezes mais, 8 vezes mais, 2 litros por hectare. Qual é a percepção do que vai acontecer? Então, nós estamos errando de novo com outro produto. Tinha alguma pergunta? Não? Não? Então, assim, a chance da gente ter em breve queimado mais essa ferramenta é grande. Ano passado apareceu o primeiro caso de amargoso resistente à CCase. Nós tivemos sorte que foi resistência só à CCase e não múltipla, glifosato mais a CCase. Mas é uma questão de tempo. Aumentou em 8 vezes a pressão de seleção, você diminui em 8 vezes o tempo que você precisa para selecionar indivíduos resistentes. Certo? Então, assim, olha, pensando em amargoso, gente, infelizmente não dá para depender só do pós-emergente. Você tem que começar a pensar lá na sementeira com um pré-emergente. Existem possibilidades no mercado hoje que são efetivas para a sementeira. Tem outras que estão vindo para o mercado. Eu acho que a própria BASF está voltando, pensa em trazer o pendimetalin de novo, em breve. O pendimetalin vai ser uma ferramenta importante para amargoso, não tenho dúvida, assim como trifluralina, que é uma coisa dos antigos, né? Hoje é uma ferramenta importante. Mas, assim, eu costumo falar de pré-emergente o seguinte, não esperem que o pré-emergente seja o salvador da pátria. O pré-emergente é uma parte do sistema, mas ele precisa da complementação depois em pós. Então, o pré-emergente, a função dele é te dar o início no limpo, te dar uma janela de aplicação maior depois para o pós, e ter menos pressão sobre o pós-emergente. Não esperem que o pré-emergente resolva o problema e a cultura, lá com 200 dias depois, feche no limpo. Mas ele precisa entrar no sistema, porque é, além de tudo, uma opção para você diversificar o mecanismo de ação. Se você tiver amargoso inicial, fase inicial, e a gente falei até uns 15 centímetros, uns 2 perfilhos, esse amargoso, você ainda tem opções. Além dos graminicidas, você tem produtos de contato, você tem paraquat, amônio-glufosinato, que você consegue controle, desde que seja pequeno. Então, voltamos de novo lá nas boas práticas, né? Planta grande, perfilhada, cheia de semente, tem opções de controle? Só tem uma. Planta pequena tem mais opções? Sim. Se for a sementeira, tem mais ainda? Sim. Então, assim, se você não começar a pensar aqui e deixar para esse controle aqui, aí você fica refém da mesma solução, da reaplicação dos inibidores da CCase, do aumento de dose. Então, você está trilhando o mesmo caminho para a seleção
de resistência para a CCase também. Sem contar que os preços aqui costumam castigar quando você faz a conta por hectare, né? Os graminicidas são, normalmente, preços de herbicidas de preço mais caro. Sim? A gente fala em vários produtos, né? Todo mundo aqui, nós estamos com N empresas aqui, todas as quais são certificadas FSC. Esses produtos estão na lista da derrota? Estão liberados para serem usados? Esse é um problema Agora, veja bem, acho que não é nem a questão dos certificadores internacionais. A maioria desses produtos não tem registro no mapa, no Ministério, para ser usado em eucalipto. Né? O que é mais... vem antes até das questões internacionais. Né? Agora, aí, eu acho que o que a gente pode fazer é sensibilizar as empresas da necessidade que precisa, não só o setor florestal, né? Tem áreas que a gente vai conversar aqui. Sim. É que a área florestal hoje corresponde a 1% das áreas agrícolas que nós temos aqui, né? E eu acho que a demanda que nós temos de produto e também a questão de ser liberado para uso, porque eu acho que todos nós que produzimos, são não só pessoas que trabalham na área da celulose e papel, mas na cadeia de madeira, trabalham certificado, né? Ou seja, FSC ou alguma outra certificadora. E existem algumas limitações para isso. E a gente esbarra nisso. Porque nós somos, apesar do mercado florestal muito grande, nós somos pequenos frente à área agrícola. Okay? Mas essa história de ser pequeno, se vocês fossem tão pequenos, justificaria ter um encontro desse aqui, por exemplo? Não, eu entendo. Nós somos grandes. Sim. Frente ao mercado agrícola, nós não somos tão grandes assim. A área florestal cresceu muito, nós temos uma tecnologia avançada aqui dentro do país. Não, eu concordo. Mas assim, deixa eu te dar um exemplo. O Paraná é o estado que mais produz mandioca no Brasil. Você acha que mandioca é uma cultura importante para a base, por exemplo? É mais ou menos importante do que eucalipto e pinos? Então, no Paraná, que é o estado que produz mandioca mais tecnificada, tem 200 mil hectares. Justificaria a BASF investiria dinheiro para ter um produto registrado para 200 mil hectares? Não. Provavelmente não, né? Talvez na hora de fazer a conta, não. Mas e por que tem, então, 8 herbicidas registrados para mandioca? Alguém está ganhando dinheiro nesse mercado, não é? Eu não sei se é o dinheiro que vai ganhar na soja, ou no milho ou na cana. Mas tem alguém investiu um dinheiro para desenvolver, para registrar o produto e está vendendo. Então, assim, eu não sou a pessoa do comercial para falar, talvez alguém da base possa falar isso, mas eu acho que, do jeito que o mercado está andando hoje, se as grandes empresas não se mexerem para oferecer alternativas, os produtores de genéricos vão lá e vão fazer isso na frente das empresas que defendem patente, por uma questão de sobrevivência. Né? Eles vão nos nichos de mercados menores. Agora, do ponto de vista internacional, esses inibidores da CCase, por exemplo, não tem nenhum lugar que tem limitação para uso por qualquer motivo de saúde ou ambiente. São produtos muito seletivos e muito focados em gramíneas. Então, hoje, você poderia ter qualquer um deles é seletivo para eucalipto, para pinos, e ajudaria a resolver os problemas com as gramíneas, pelo menos. Né? É óbvio que tem outros problemas que precisariam de outros produtos, mas assim, eu acho que, na hora que vocês conseguirem se organizar como grupo, não como uma empresa, né? E fazer um pedido mais vigoroso junto às empresas, alguém vai resolver. Se não for a BASF, vai ser o concorrente da BASF. Né? Talvez, assim, para a BASF isso não signifique um filão de mercado suficientemente rentável para investir,
mas talvez uma outra empresa menor vai ter uma opção para oferecer. E veja bem, meus amigos da base, eu não estou fazendo nenhuma crítica. Eu só estou falando que o mercado funciona assim. Então, assim, ou alguém se mexe ou a concorrência se mexe. Mário, você quer falar? Né? De um jeito ou de outro. O caso específico da mandioca, eu não tenho certeza, professor, mas existe uma legislação atual chamada minor crops. Aí você consegue, através de alguma outra cultivo similar, registrar ou estender o uso de algum produto que já tenha registro, né? Que não cabe aqui, acho que até pelo tamanho da área plantada, no caso de florestas, professor. Não tenho certeza se mandioca é o caso de minor crop, mas existe essa legislação onde você pode aproveitar o registro existente num cultivo similar para poder fazer uma extensão de bula, aí no caso. Tá? Não tenho certeza de mandioca, mas o caso de florestas, a gente sabe que isso não cabe, porque é um registro, vamos dizer, convencional. Temos que fazer todo o procedimento separado, aí realmente, e não há de fazer extensão de uso. Eu sei mandioca porque é uma coisa que está muito perto ali de Maringá, né, que tem uma área bem grande ali, que a gente é sempre cobrado. Professor, mas não tem herbicida novo, não tem herbicida novo. E aí, ano passado, por exemplo, o flumioxazin foi registrado. Né? Então, assim, de alguma forma, a pressão dos produtores acabou... E tem uma coisa interessante para o amargoso. No ano passado, houve, por causa desse problema do amargoso, houve uma movimentação dos pessoal das empresas, no sentido de solicitar ao Ministério, por exemplo, que analisasse em caráter de urgência outras alternativas de produtos que estavam na fila para ser registrados por causa do amargoso. E o Ministério tirou o processo de registro lá da pilha e colocou por cima. Porque foi sensibilizado pelo problema. Então, acho que assim, eu não sou a pessoa melhor para falar pela Basta ou pela qualquer outra empresa, mas penso eu que, de um jeito ou de outro, essas coisas vão... Sim, para jogar lenha na fogueira, né? Talvez o próprio pessoal da base depois possa falar sobre isso. O último slide que eu tinha para mostrar, o penúltimo, de novo, relembrando aquela história, né? Se a gente ficar dependente de controle químico, sempre vai ter problema de químico. Para o amargoso, especificamente, a roçada funciona de forma semelhante a um controle químico. Ajuda a esgotar as reservas lá dos rizomas, certo? E a gente tem visto funcionar muito bem, inclusive no cerrado, né, no lugar mais secos, de inverno seco. Por quê? No inverno seco, você roça e não tem rebrota. Então, às vezes, o pessoal hoje está usando controle mecânico ao invés do controle químico, ou, quando você não tem área foliar na touceira, né, depois no final do inverno, roçar para depois aplicar na rebrota. Só que essa roçada e o rebrote envolve na planta um gasto energético grande que enfraquece ele para a aplicação posterior do herbicida. Então, assim, roçada, o controle mecânico sozinho não é uma ferramenta que vai te dar controle, mas se você botar ela no sistema, ela é uma ferramenta importante que pode ajudar, inclusive barateando o custo de herbicidas. Só para a gente acabar, gente. O que vem por aí em termos de problemas, principalmente para glifosato? Primeiro, a gente está com muito receio dos problemas de resistência múltipla para essas 3 espécies, especialmente aqui, se tiver resistência para os graminicidas. Aí nós vamos ter um problema realmente maior do que aquele que a gente tem. Entre os novos casos, as 2 coisas que preocupam são o Amaranthus palmeri, que apareceu lá no Mato Grosso, em 2015, e o pé de galinha resistente, que a gente identificou lá na região de Campo Mourão, ano passado. Esse palmeri, ele é um parente, ele é um primo dos carurus que a gente tinha aqui no Brasil, mas essa espécie especificamente, esse Amaranthus palmeri, não existia no Brasil até 2015. Essa espécie foi importada, possivelmente por máquinas compradas que foram trazidas para o Brasil, possivelmente, das áreas de algodão, e se instalou lá no coração do Mato Grosso, lá na BR-163. O que essa planta tem de diferente dos outros carurus? 2 coisas. A primeira é a produção de sementes, espetacularmente alta, por planta. Então, assim, uma planta que infeste a área
A segunda, a velocidade de crescimento. Uma planta de palmere, num lugar úmido e quente, cresce 3 a 4 centímetros por dia. Parece história de pescador, né? Mas se você ficar olhando parado assim, você vê ela crescendo assim. Para não dizer que eu estou mentindo, eu trouxe essa foto aqui, ó. Isso aqui é uma lavoura de algodão. O algodão estava dando no meu joelho assim, e o palmere nascido junto com o algodão está para cima da minha cabeça ali. Essa é a taxa de crescimento dele. Então, o que acontece? Uma planta que cresce 3 centímetros por dia, você vai lá na lavoura e vê ela emergindo com 2 folhinhas. Você volta 3 dias depois para aplicar o pós-emergente, ela saiu do estágio. E aí, controle de novo. Esse palmere que a gente importou para o Brasil, ele é resistente a glifosato e resistente a LS já. Já começou com resistência a 2 mecanismos de ação. Essa planta daninha, em alguns anos, será pior do que o amargoso é hoje. Não estou vaticinando coisa ruim, mas assim, a história mostra, essa planta daninha, por exemplo, que hoje nos Estados Unidos se gasta mais dinheiro com programas de manejo. E começa de novo lá, com pré-emergente, com pós-emergente. O pé de galinha é uma outra gramínea, menos agressiva que o amargoso, mas que a gente tem visto falhas de controle em várias áreas de cerrado, várias áreas, e que ano passado a gente confirmou lá na região de Campo Mourão com resistência a glifosato. O problema do pé de galinha é que a alternativa para glifosato é inibidor da CCase. Essa aqui é uma informação do Anderson Kavenag, lá de Cuiabá. 68% das amostras que ele testou são resistentes à CCase, que é a melhor alternativa que tem para o glifosato. Então, a gente está correndo para um problema de resistência múltipla também. Bom, gente, essa história de resistência toda se resume isso aí. Nós vamos ter um aumento do número de problemas de resistência, nós vamos ter, em breve, outros problemas de resistência para glifosato. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos, em média, a cada 1 ano e meio, um caso novo. O último caso de glifosato foi em 2016, já está dando 1 ano e meio. Pela estatística, nós estamos perto de ter mais um caso de resistência. Nós vamos ter a questão de aumento de custo por causa dessas misturas que a gente tem que fazer, e por causa de aumento do número de aplicações. E nós não vamos ter outro glifosato. Bom ou ruim, cada um tem a sua interpretação, mas não haverá outro herbicida que controla folha larga, folha estreita, planta pequena, planta grande. Então, nós vamos voltar a usar ferramentas que são mais específicas, que dependem de tamanho de erva, de momento de aplicação, de tecnologia de aplicação boa. Por outro lado, quando você olha para problemas, você também olha para oportunidades. Então, assim, alguém de empresa hoje olha para o problema de resistência como oportunidade. O que é que eu vou precisar desenvolver no meu portfólio para ter uma solução para controle de Amaranthes palmeri, por exemplo? Ou será que eu tenho no meu portfólio alguma coisa para gramínea que eu posso voltar a usar para os problemas de amargoso, de pé de galinha, de capim branco, de azevém? Então, as oportunidades estão aí. Essa é a perspectiva para os próximos anos. A gente tem hoje uma estimativa por cima de ter por volta de 18 milhões de hectares com problemas de resistência e com perspectiva de crescimento de 10% ao ano. A gente vai chegar no ano que vem com perto de 20 milhões de hectares com problemas. Apenas buva, amargoso e azevém. Apenas essas 3. É bastante, né? Bom, gente, então, assim, a mensagem sobre resistência é essa. Não é uma mensagem de alerta, mas a gente precisa realmente pensar no que a gente está fazendo, porque os problemas tendem a aumentar. E quanto mais a gente insistir nas mesmas práticas, a gente não vai ter respostas diferentes. A gente vai ter as mesmas respostas e mais problemas provavelmente aparecerão por aí. Se vocês precisarem, tem meu telefone aí. Também entrando na página da universidade, vocês têm lá acesso a e-mail ou qualquer outra informação que, se vocês precisarem, por favor, entrem em contato. Tá ok? E também, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta durante o jantar, a gente está disponível também. Tá ok? Obrigado, pessoal.